louvarmos. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, podemos estar para casa. Pedimos que o Senhor nos abençoe, para conosco, através da tua mensagem, através da escola local, que o Senhor nos dê essa paz que só permite este prazer de viver, ó Deus, com confiança, com fé, guardados pelo Senhor. Que o Senhor seja o nosso alicerce, seja o Deus da nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Fala sentado. Nós vamos fazer a leitura bíblica do livro de Isaías, capítulo 44, versículos de 1 a 6. Isaías 44, versículos de 1 a 6. Vou fazer essa leitura e você vai acompanhar. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo dele, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou, desde o ventre, e te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo dele, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como os salgueiros, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Esse texto fala sobre as famílias de Deus. Nós começamos nesse mês de maio, vamos falar das oportunidades sobre família. Um dos temas que às vezes vem em nossa mente é a questão da conversão dos nossos filhos. Filhos salvos. Um tempo atrás, talvez bastante tempo atrás, eu creio que não se fala muito mais nisso, foi discutido muito sobre a questão da maldição hereditária. As pessoas se preocupavam com as famílias que antecederam. Será que aquelas famílias, se existia algum pecado, alguma coisa errada, e por isso eu estaria errado, por isso as maldições deveriam ser quebradas e tudo mais. Foi um tema polêmico, nós não vamos discutir agora, mas houve essa conversa. Uma vez o Pedro Samuel disse: eu prefiro acreditar em bênção hereditária do que ficar estudando maldição hereditária. E na verdade, palavras como essa que nós lemos prometem bênção sobre nós e sobre os nossos filhos. Você e sua família são chamados pela graça de Deus. Deus promete a salvação e as bênçãos sobre nós. Não é necessário para nós ficarmos amedrontados, mas nós devemos confiar em Deus. Repararam nesse texto, diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. A salvação ela é pessoal. Podemos dizer: meu pai era convertido, então eu não preciso me preocupar. Eu preciso buscar Jesus, encontrar, ter um encontro com Jesus, entender que a minha decisão é pessoal. Mas nós percebemos que a nossa vida em família, de abençoados, tem essa dimensão que podemos chamar de papo. O próprio Deus faz esse papo conosco de uma aliança. E as bênçãos que nós temos vão
vão refletir na vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. 3 questões. Primeiro, no lugar de ter medo, devemos colocar a fé. Acreditar nisso. Como eu disse há pouco, melhor você ficar pensando, não, meu tataravô era com medo, estou perdido. Melhor do que você ficar pensando no que foi no passado. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós somos nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então, melhor do que ficar pensando no ruim de trás, é pensar com fé nas bênçãos que podem vir sobre nós à frente, sobre nós e sobre os nossos filhos. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, houve aquela questão das cadeias, e o carcereiro ficou desesperado e ele se converte. A pergunta que o carcereiro faz é: o que eu preciso fazer para ser salvo? E qual foi a resposta? Crer no Senhor Jesus. E como ver a bênção? Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Naquela hora ele precisou pensar: o que eu preciso fazer? Mas os meus filhos perdidos, creio no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Nós precisamos orar mais pelos nossos filhos e esperar com fé e paciência no agir de Deus nas vidas dos nossos filhos. Em segundo lugar, nós devemos deixar, no lugar da preocupação, agir sendo exemplo para os nossos filhos. Esses 2 últimos pontos são aqueles pontos que a gente fala no batismo de crianças, né? Você tem que ser exemplo do seu filho, você tem que educar o seu filho e ensinar a vida do seu filho. Então, primeiro, que é o segundo ponto, seja exemplo. Meu filho está se perdendo. O que ele está aprendendo com as atitudes do pai? Não basta dizer, faça o que eu falo, né? Mas deve ser, faça o que eu faço. Os nossos filhos têm que olhar para os pais e perceber a ação responsável. Nós devemos ser exemplos para os nossos filhos. Se a nossa preocupação com a salvação dos nossos filhos ela está acontecendo, talvez seja porque nós mesmos não estamos certos da nossa conversão, da nossa vida com Deus. Se nós estamos no caminho de Deus, sendo exemplo para os nossos filhos, já é um caminho bom, digamos assim, é um caminho andado. É um texto bem conhecido, mas Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. A ideia de no caminho é caminhar com ela. Durante o correr da vida, você caminhando com o seu filho, você vai ensinando, e ela vai ver as suas ações. E quando crescer, quando for velho, não se desviará. Nós somos a autoridade perante os nossos filhos, para disciplinar nossos filhos, para educar nossos filhos. Repare que você carrega o seu filho para onde você vai. E quando menorzinho, né? Carrega mais ainda. Aí no dia ele carrega até todo. A Sara já está indo mais distante um pouco, vai na avó, vai em outros lugares. Mas sempre você tem que lembrar. E para onde você leva o seu filho? Para onde nós estamos levando os nossos filhos? Para o circo? Para os bares? Para as festas? Para a igreja? É interessante como tem pai que acha que deixar o filho na igreja só adianta. E com ele na igreja, você tem que ensinar na sua casa. E a questão da disciplina faz parte dessa educação. Como nós vamos disciplinar os nossos filhos se nós não somos exemplos para os nossos filhos? Acontece muito de pai ou mãe disciplinar
a escutista está ligada ao coração da criança. A criança é doida. Se deixar ela só, ela vai ver o isso no fogão. Mas muitas vezes essa criança ela não aceita ser corrigida pelo seu pai porque ela sabe que o pai não tem nada para corrigir. Nós precisamos ser exemplo para disciplinar os nossos filhos. Aí sim, a vara da disciplina afastará dela. Afastará o quê? Essa escutícia do coração, a educação, o ensino que nós damos aos nossos filhos. Em terceiro lugar, como nós falamos, exemplo e ensino. No lugar do tempo, devemos compartilhar os ensinos da Bíblia com os nossos filhos. Assumir a responsabilidade de pais de falar com nossos filhos desse papo com Deus. É exatamente pregar para os nossos filhos sobre a salvação, sobre Jesus. É ler a Bíblia com os nossos filhos. É ensinar a palavra de Deus. Nós lembramos de que texto? Deuteronômio 6, 7. E ele diz lá: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, a palavra veio para o teu coração. E depois o que eu faço com essa palavra? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, todo o tempo. No lugar de ficar só ligando o filho, dizendo não, não, não. Quando seu filho deve fazer bastante arte, não é castigo isso, viu? Mas no lugar de ficar gritando e brigando com ele, pega a Bíblia, vai até com ele, falar de Jesus com ele, é gastar tempo orando com ele. E assim nós percebemos que os filhos estão no caminho. Não tenha medo. Ah, meu filho, será que meu filho esse tão perdido? Esse filho não dá mais para se viver. Graças a Deus que ainda dá para se viver. Nós temos promessa de Jesus que nós podemos ser salvos e assim os nossos filhos também. O nosso desejo é que eles sejam muito mais interessados no Evangelho até mesmo que nós. Que seja assim. Os pecados nossos têm que ser muito menores que os nossos. Que seja assim. Confiar no Senhor. Você acredita em bênção hereditária? Acredita? É isso que a Bíblia fala. Você acredita em maldição hereditária? Aí a gente vai poder deixar isso para um outro dia, para os outros estudos. O que a Bíblia diz em Deuteronômio 5:1, 5:11. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 9. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto é interessante, né? A iniquidade, terceira e quarta geração. E as bênçãos, 1000 gerações daqueles que eu preciso mais me preocupar com a maldição ou a bênção. Com a bênção não se preocupar, né? Mas o que mais é evidente é a salvação da minha vida, da minha casa, da minha família, dos filhos dos meus filhos. Deus nos dê essa alegria de ver os filhos andando na verdade. Terceiro João 4. Paulo fala sobre a conversão de uma igreja. E ele diz: não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão na verdade. Nossa oração, desejo que meus filhos sejam também filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Pai amado, no lugar do medo, teu Espírito lança fora com amor, com a misericórdia, com a graça do Senhor. Pedimos que o Senhor Deus venha atrair a nossa vida para a tua presença. E que o Senhor nos dê esta fé
confiantes de que, se nós buscarmos andar nos caminhos do Senhor, ensinarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, teremos paz, poderemos ver os nossos filhos crescerem também nos caminhos do Senhor. O Senhor abençoe cada um de nós. Abençoe aqueles que têm filhos